Desde que começou o mangá de Jujutsu Kaisen, queremos saber se o Itadori em algum momento despertará sua técnica amaldiçoada, né? Por mais que a gente tenha ali algumas falas no mangá de que o Itadori não vai ter uma técnica inata ou se vai ter ali algum poder específico, alguma situação, mas o que aparenta, o que é mostrado no mangá é que o Itadori pode ter características e essas características podem ser utilizadas como ferramentas no combate, como até mesmo ser criado ou utilizado através dessas ferramentas como uma técnica inata, como uma técnica, como se fosse realmente ali algo para lhe auxiliar no combate. Não sei se dá para chamar muito bem de técnica inata, mas sim algo para ajudar ele no combate contra os seus oponentes. E agora, no último capítulo, vemos algo diferente no Yuji, que pode indicar finalmente sua grande técnica, que pode ter começado a dar as caras. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui então discutir, né, cara... Eu, sinceramente, tô com o pé atrás, muito pé atrás em cima dessa teoria, mas, como eu sempre falo, né, como é a política aqui do canal do Geek Brasil, se tem possibilidade de acontecer, tem vídeo aqui no canal. E nós vamos falar então sobre essa nova habilidade ali do Itadori. Como assim o personagem está controlando o corpo do Kusakabe? Como assim ele trocou de lugar com o Gojo? A gente vai discutir sobre isso logo depois de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo, compartilhando os nossos vídeos. E se você puder, você pode deixar aí o seu valeu e se tornar membro aqui do canal para fortalecer e a gente, né, produzir aqui, fazer com que a gente consiga produzir ainda mais vídeos incríveis como esse no canal. Vamos lá, né? Sempre fica essa discussão para o Itadori sobre a sua técnica inata, sobre alguma técnica que pode ajudar o personagem. Sempre acaba sendo essa boa discussão, né? Essa ferramenta. Será que nós teríamos ali um intuito do Black Flash limitado do Itadori? Essa possibilidade do personagem de desenvolver utilizando o White Flash, né? Aprendendo energia amaldiçoada reversa, podendo ter ali uma habilidade diferenciada dos demais, criando assim a sua própria técnica sem ser classificado como uma técnica inata, né? Porque uma técnica inata é aquilo que nasce com a pessoa, né? Aquilo que está intrínseco à alma da pessoa desde o seu nascimento. E o Gojo mesmo falou que o Itadori não tem isso, né? O Gojo mesmo disse que o Itadori não nasceu com esse tipo de técnica e ele teve esse contato com a energia amaldiçoada de uma forma tardia. E no mangá a gente já teve várias e várias discussões, né? A gente já falou aqui sobre a possibilidade do Itadori herdar as técnicas do Sukuna, né? Porque ele ficou muito tempo assimilado às técnicas do personagem e possivelmente teria assimilado com ali a técnica e também a energia amaldiçoada ali do Sukuna, sendo o viés reverso, né? Sendo o irmão bondoso das lendas relacionadas a Ryomen Sukuna, né? E o fator realmente primordial. E como o Gojo mesmo havia falado, o próprio Itadori estava se assimilando às habilidades e os dedos do Sukuna. Então, isso era um ponto de vista, mas provavelmente deu uma esfriada nesse questionamento e nessas ideias aí, como nós vimos nos últimos capítulos. Nós também tivemos ali um grande balançar na fã do Jujutsu Kaisen quando o Itadori começou a mexer, né? Ou pelo menos aparentou mexer nas memórias ali, né? Só que aí o Gege já veio com um balde de água fria falando: não é nada disso. Não é nada disso, né? A gente vê que só, o Aoi é só piração da cabeça dele ali. E o próprio Choso é a mistura de memórias, situação de que eles realmente são irmãos, mas no contexto de que ele estava enxergando uma possibilidade, um mundo ideal, esse contexto relacionado aos dois personagens. Não teve assim uma manipulação de memórias, mas sim um contexto ali na mente deles de possibilidades. E nós também tivemos as técnicas, né? A possibilidade do Itadori herdar as técnicas da sua mãe, né? A manipulação da gravidade e
isso ainda tá um pouquinho em aberto, a gente não sabe realmente se pode rolar ou não, se o Kenjaku manipulou os genes do Itadori para que ele não pudesse herdar, se técnicas, na verdade técnicas inatas podem não ser herdadas, porque como eu falei, pode ter intercalados, na verdade técnicas inatas não são herdadas, né, porque senão seriam técnicas herdadas, então o Itadori dificilmente teria essa característica de uma técnica de gravidade se ela fosse inata, né, essa técnica ali da mãe do Itadori for inata, dificilmente o Itadori herdaria esse conceito. Parecido, né? Poderia ter ali alguma coisa, alguma característica, mas dificilmente teria essa concepção. Então, nós temos essas 3 possibilidades que foi discutido de uma forma incansavelmente na fandom de Jujutsu Kaisen, mas ao mesmo tempo nada disso fazia sentido na cabeça ali da forma como o Itadori podia utilizar os seus poderes até a chegada do capítulo 222, o que levantou realmente um grande burburinho no mundo Jujutsu. Bom, no capítulo 222, então, o Itadori surge com uma possibilidade da troca de corpos, né? A gente observa ali na cena do personagem com o Kusakabe, existe algo estranho acontecendo nesse momento, né? Ou a gente consegue ver ali o Itadori falando, né? Como se estivesse realmente falando em direção ao Kusakabe e o personagem, né? O professor falando osso, né? Osso, que é realmente ali um fator de falar sim, positivo, ok, né? Concordando ali com aquilo que é falado. Só que a gente também consegue utilizar, né? Ou consegue ver aqui nessa utilização que o fato de o Kusakabe utilizar o osso reforça realmente, na verdade não é osso, né? É osso, né? Como se fosse ali uma puxação de osso no plural, só que sem uma acentuação, né? Então você ficaria ali osso, né? Uma pronúncia meio estranha, né? Mas é isso aí. Então isso reforça a ideia de que o Itadori havia trocado de corpo com o personagem, né? Porque o Itadori em muitos momentos, né? Quando a gente volta lá na luta do Sukuna, né? Do Itadori e da Maki lutando contra o Sukuna, o Itadori responde várias vezes com osso, né? Tipo assim, a gente tá aqui pra não ferir o Megumi, osso. Então a gente pode fazer tal coisa, osso. Então o Itadori tá tão frenético, tão frenesi ali, que ele tá realmente focado apenas em responder de uma forma ligada às artes marciais. Então o Gege, ele trabalha nesse conceito para realmente mostrar essa possibilidade de que o Itadori está trocando de alma, né? Ele tá trocando de alma com as pessoas. E isso pode estar ligado com as pesquisas das almas relacionadas a Tsukumo, que foi apresentado para nós no capítulo 220. Nesse capítulo, o Chozo ele surge com alguns registros ali da feiticeira, e esses registros são sobre as almas, né? Sobre essa conexão ali das almas, o fator da troca de alma ali, porque o Tengen ele fazia isso, né, para assumir a posição como receptáculo estelar. Então talvez o Itadori esteja utilizando essa técnica, essa forma aí de ir trocando de corpos e voltando ali para o seu corpo anterior para poder ter essa assimilação e quem sabe mais para frente a gente ter um pouco mais sobre essa resposta. E por quê, né? Porque no mesmo capítulo a Shoko acaba falando que o Itadori agora é um objeto amaldiçoado ambulante que está inundado da energia amaldiçoada do Sukuna, o que pode enquadrar ainda mais essa troca de almas, já que é exatamente isso que alguns objetos amaldiçoados com almas conseguem fazer, né? A gente observa em vários capítulos e o jogo da Bate foi exatamente sobre isso, trazer os objetos, trazer as almas dentro desses objetos para reencarnar ali em outros corpos e esses, na verdade essas almas ali reencarnadas subjugarem as almas dos seus receptáculos, né? Então eles conseguem fazer isso e exatamente o que a gente viu ali do Sukuna fazendo com o Megumi, a forma como ele foi abaixando, afundando a alma do Megumi até que pudesse ter o controle total sobre o corpo. Só que o Itadori, ele tem um viés. Ele não está sufocando a alma daqueles na qual ele possui. Diferente dos demais, como Hajime ou Aioruzu ou outros feiticeiros que apareceram da era passada para essa era atual. E esse ponto é primordial porque o Itadori fazendo isso, ele consegue fazer com que a pessoa vá para o seu corpo enquanto ele vá para o corpo da pessoa para aprender um pouco mais sobre as técnicas. Como ali o Kusakabe, ele é um cara extremamente
extremamente bom em artes marciais, a troca do corpo com o Kusakabe poderia fazer o Itadori aprender a lutar ainda mais. Então, ele trocando de corpos, ele realmente mudando essa estrutura, poderia fazer com que as almas realmente conectadas e a troca de corpos possa fazer com que os personagens fiquem cada vez mais fortes, aprendendo e se assimilando ainda mais com essas ideias. O que, é claro, né, assusta ainda mais com a ideia de que o Itadori havia trocado de corpo com o Gojo, né? A gente observa aquela interação que parece ser algo quase como se fosse uma despedida, mas quando o Gojo pede ali pro Itadori tocar em seu corpo, isso pode ser um sinal claro de que ele estava pedindo para o Itadori trocar de corpo com ele, né? Essa fisionomia realmente desse detalhe, porque poderia realmente ser essa aplicação da técnica, de que o Itadori, sendo alguém resistente, né, a sua alma e o seu corpo sendo alguém resistente, poderia superar ali o Sukuna no combate, né? O Gojo acabou olhando pro Itadori e pede realmente para tocar ali em seu ombro, e tudo isso realmente remete na forma como os dois personagens agora estão com os corpos trocados e essa fisionomia realmente ocorrendo no combate, possivelmente entre Sukuna versus Gojo-ri ou Itajou, né? Eu acho que seria Itajou, ficaria melhor. Mas esse contexto realmente pode acontecer, né? Com essa fisionomia, com essas expressões ali dos personagens realmente levantadas. Agora, tudo isso que foi levantado aqui, né, colocando os pés no chão, né, o Jujutsu Kaisen, a gente tá ali observando que tem realmente realidades, objetos amaldiçoados, troca de alma, esse contexto pode acontecer, só que colocando os pés no chão, isso também pode acontecer ou ser ali algo da nossa cabeça completamente, né? Pode parecer estranho, né? Pode parecer, eu já ouvi falar sobre isso, mas, cara, é bizarro como existem pessoas diferentes no nosso mundo, né? E quando alguém sabe que uma outra pessoa fala sozinho, alguém pode achar estranho. Eu sou uma dessas pessoas. Quando eu tô fazendo alguma coisa, quando eu tô realmente realizando alguma tarefa, eu falo comigo mesmo. E você que tá assistindo esse vídeo pode falar, caraca, LPC é maluco, você tá falando com você mesmo? Cara, mas é a forma, a personalidade que nós realmente, que na verdade que eu carrego, né? E que muitas pessoas como eu também carregam, de falar sozinho, falar, caraca, você vai conseguir passar nessa prova, você vai conseguir passar aqui nesse plano, nesse dever, nesse concurso. Então a gente tem essa característica de falar sozinho, né? Então, provavelmente o Itadori se encaixa nessa expressão também, de ser um dos personagens que falam sozinho e que tem essas características aqui para representar completamente, ser representados completamente na história. Além de que, no quadro anterior, a gente pode ver o Itadori sorrindo e brincando como ele sempre faz. Dificilmente a gente viu ali o Kusakabe meio que interagindo, brincando com os personagens, né? Então, tipo assim, não faria sentido o Itadori, ele tá no corpo do Kusakabe, voltar pro corpo dele, fazer uma brincadeirinha ali, Kusakabe e tal, depois voltar pro corpo do Kusakabe só pra responder, os, sabe? Não faz muito sentido esse tipo de situação. Acho que pode ter alguma resposta, como eu falei, tem muito contraponto, mas também tem muitos pontos favoráveis a essa questão. Fica meio difícil realmente sobre esse ponto de vista, né, de falar que é o Itadori realmente trocando de corpo, que essa é a nova habilidade dele, porque além disso, o osso é uma representação das artes marciais. Então, como o próprio Kusakabe, ele é alguém focado nisso, e até mesmo é falado que ele treina a Miwa, né, nas artes marciais, vendo ali a personagem lutar, ele percebeu que ela tinha um talento nas artes marciais e quis treiná-la, né, quis treinar a personagem ali nessa concepção desses poderes, mostra exatamente de como ele também é alguém das artes marciais e o osso está conectado diretamente a isso. E aí, qual é a sua opinião? Finalmente nós temos o poder, né? Nós temos o grande poder na qual fará o Itadori como grande, aquele poder assim, pá, que fará o Itadori como o protagonista da história de Jujutsu mesmo? Ou vocês acham que não, né? Curtiu? Não curtiu? Deixa aqui nos comentários, porque, cara, eu tenho certeza que até temos a revelação sobre é ou não é, isso ainda vai gerar muito pano pra manga.